Olá pessoal, tudo bem? Sou Márcio Rosim da ParkSeg Academy. Estamos aqui hoje no segundo episódio da segunda temporada do programa Oficina do Conhecimento, retomando aí, com os nossos programas, aí, trazendo muita informação, muito conhecimento, muita tecnologia no nosso mercado. E hoje aqui eu estou com a honra de receber Kleber Reis, Kleber Reis aqui que é o sócio e CEO da Ogen Tecnologia. Vai trazer muita novidade, vamos falar um pouquinho de mercado, de oportunidades que o mercado tem para vocês. Kleber, uma honra tê-lo aqui. Que alegria, a gente poder estar aqui. Obrigado, Márcio, pelo convite desse bate-papo. Segundo episódio da segunda temporada, Adorei aqui, Oficina do Conhecimento. Isso vem muito da nossa missão, Muito. De disseminar conhecimento dentro do segmento. É uma alegria, uma honra. Bom. A honra é minha, tá? Com certeza. Que bom, que bom. Para nós é muito importante. E também estar recebendo vocês aqui, depois de tanto tempo. Uma visita presencial, sem máscara. Vim aqui, poder conhecer a cidade de ParkSeg, poder conhecer a nossa estrutura. Para nós também é muito legal, é muito importante vocês ver de perto isso que a gente está desenvolvendo no mercado aí. Você sabe que essa visita hoje me trouxe memórias afetivas. Ah, é? Opa! Porra, eu fui instalador. Então. Eu subi em forro, colava fio com cola de sapateiro, Márcio. Não tinha nem cola quente. O pessoal reclama, da cola de silicone. Era na época cola de sapateiro ainda que a gente usava. Lá passava no fio, passava na beira ali do rodapé para colar o fiozinho de alarme. Maravilha. Então, tá aqui nesse momento é muito legal a gente poder relembrar algumas coisas, de momentos que a gente viveu nessa trajetória que não, Que bacana. Foi pouco, Começou, 89, Pouquinho, 89, 33 anos de batalha nesse segmento. Muita coisa. Vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho. Então, gente, presença ilustre aqui hoje, vão trazer muita coisa bacana, vocês vão conhecer um pouco mais do Kleber, vão também conhecer as soluções que a Ogen tem no mercado. Nós vamos falar um pouquinho de mercado, de oportunidade, de como está o caminhando o nosso mercado. E como o Kleber falou, a cidade de ParkSeg, você quer conhecer um pouco mais da cidade de ParkSeg, da ParkSeg Academy, entre no nosso site agora, que está aparecendo aqui na tela. Lá você vai ter acesso a toda a nossa agenda de treinamentos presenciais. Também tem um link para a plataforma EAD da ParkSeg, onde você também tem conteúdos à distância, para você criar sua própria trilha de conhecimento. Vou fazer um curso EAD, vou vir presencialmente depois aqui na cidade de ParkSeg. Também temos uma agenda presencial na nossa estrutura em São Paulo, onde nós não temos a cidade de ParkSeg lá, mas temos um laboratório técnico, onde o pessoal pode fazer, temos treinamentos muito bacanas no formato presencial. Temos a agenda própria para São Paulo, entra lá e adquire o seu treinamento, onde a gente facilita para você. E tem vários módulos que com certeza um deles serve vai ser aquilo que você precisa para agregar ainda mais conhecimento para você e melhorar ainda mais a rentabilidade do seu negócio. Clebão? Melhorar a rentabilidade, eu vou pegar esse teu gancho para ir além, Eu acho que esse é o momento de você afiar o machado. É isso aí. Quando você vem para um treinamento onde você tem toda uma estrutura teórica, você entende a base, você entende os porquês de aplicar. Depois, na bancada, você acaba tendo a oportunidade de ter o contato com os equipamentos, com a programação, com boas práticas, porque envolve networking. Com certeza. Nas aulas, você está ali com outras pessoas, tem troca de experiência. Muita troca. Isso tem um valor gigante para você que está nesse nosso mercado. E aí você vai para a prática. Aí você vai pro hands-on na cidade, É isso aí. Fazer essa aplicação. Muito legal. Eu já acompanhava esse trabalho de vocês, você sabe disso, pelas redes sociais, e agora a gente está tendo a oportunidade de estar aqui presencialmente. Então, galera, fica a dica, afia o machado, porque isso te faz ser um profissional melhor, instalar de forma a ter as melhores práticas de instalação. Isso é uma coisa legal, porque isso às vezes você fala, putz, será que eu estou fazendo do melhor jeito? É isso aí. Será que essa é a melhor prática? Será que os meus colegas usam alguma técnica que eventualmente eu alguma dica, tem algum isso é muito hackzinho ali, isso dica. Acontece muito, cara. E muito aí, legal. cara, treinamento, conhecimento. Conhecimento é uma coisa que ninguém tira da gente, viu, Marcelo? Não tem mesmo. Então, muito legal isso que o Kleber comentou, isso é muito bom e realmente é o que a gente busca aqui na ParkSeg.
juntamente com o nosso mercado aí. Kleber, agora vamos falar um pouquinho, pessoal, né? Muita gente te conhece, sabe quem é o Kleber, mas fala um pouquinho, na tua visão, quem é o Kleber Reis, para o mercado conhecer um pouco mais. Eu já tive a oportunidade de participar de vários eventos contigo, inclusive num congresso onde tu falou um pouco da tua vida. Fala um pouquinho quem é o Kleber Reis para o pessoal que quem te conhece conhecer um pouco mais e quem não te conhece tanto conhecer mais o do Kleber Reis. Legal. Eu sou um aprendiz. Eu sou um cara muito curioso desde sempre, desde que eu me conheço por gente, desde a minha infância. Era daqueles que desmontavam os carrinhos para tirar o motor, sabe? Era terror dos pais, né? Terror dos pais, Presente comigo, pô, a alegria não era brincar com o presente, era desmontar o presente, né? Legal. Isso já me encaminhava um pouco para a engenharia. Eu digo que eu sou um aprendiz porque a gente vive num processo de conhecimento e evolução. Eu acredito muito nisso. Tenho a crença de que a gente está aqui justamente nessa jornada terrena para que a gente possa sair melhores do que chegamos. Isso aí. Então, tenho isso como filosofia de vida. E vim desse mercado com 16 anos de idade, eu já estava entrando na faculdade e era a forma que eu tinha para poder, de alguma forma, contribuir com os meus estudos e em casa era trabalhando. Uhum. A minha família é uma família muito rica, de valores, Sim. Só não tinha dinheiro. Só não tinha dinheiro. Mas fato é que eu entrei nesse mercado fazendo placa. Eu fabricava as placas de alarme lá com a caneta, com percloreto de sódio lá para corroer a placa e soldar os componentes, enfim. Numa época que a gente não tinha a penetração de equipamentos importados no país, na época que as discadoras ainda não tinham, tinha que mandar gravar EPROM de linha de escada, né? Não tinha celular, não tinha, enfim, era um outro momento, mas um momento de muito aprendizado. Então eu vivi em campo durante muitos anos, galgando, né? Crescendo, na época, primeiro com a Carreis, instalações, e aí o mercado começa a se abrir, as oportunidades, aí eu junto com o meu irmão, a gente funda a Portões K, o Flávio Pérez, lá da PPA, junto com o Wagner, lá em Garça, me incentivaram a montar uma indústria de portões, de portas e portões automáticos. Inclusive fui lá pro casamento do Wagner em Garça. Olha isso, que legal. Muita tempo. História, hein? E aí dei passos maiores que a minha perna, fundei a Cabus, empresa para poder fazer tecnologias de câmeras em ônibus, ainda gravando com time-lapse. Olha só. Só que isso pegou projeção nacional, um monte de oportunidades se abrindo. Um dos meus clientes me incentivou a entrar no mercado de bilhetagem eletrônica. Caramba. E aí dei passos maiores que a minha perna, quebrei, Marcelo. Quebrei. E aí peguei recursos de uma empresa para poder subsidiar outra, faltava conhecimento. Eu era um bom técnico, um bom engenheiro, um médio administrador, mas me faltava conhecimento de gestão, conhecimento de plano de negócios, faltava maturidade. E aí, no momento de desespero, né, eu volto para o mercado, sentando numa mesinha de canto lá de uma empresa de serviços que queria colocar o segmento de segurança eletrônica, e aí eu começo um processo de retomada, depois volto com uma integradora para o mercado. Que legal. E hoje, depois de 33 anos, né, nos últimos 6 eu parei esse processo de integração, aprendi muito, gerei muito valor para o mercado, para os clientes e aprendi demais. Tirei um ano sabático, mergulhando, e depois eu volto a convite do Ren Harel, meu sócio hoje na Ogin. Eu volto para o mercado representando a indústria de Israel, trazendo tecnologias israelenses aqui para o Brasil. E esse encontro foi legal, por quê? Porque ele vem de uma construção. Eu prestei serviço dessa última integradora que eu tive, que foi a Seg Prime, eu prestei serviços para grandes projetos da Global Advising, da consultoria israelense. Projetos de Cajamar,
muita indústria de construção civil, atendendo a Cirela, a EZTEC, Odebrecht e outras. E aí grandes projetos sendo realizados e a gente acabou tendo esse respeito e essa admiração um pelo trabalho do outro. Então esse processo ele foi construído naturalmente. E aí quando chegou uma oportunidade que o REN enxergou de trazer o primeiro radar de proteção de perímetro para o Brasil, a primeira pessoa que ele ligou foi para mim. Que legal. E aí ligou e falou, Kleber, precisamos falar porque eu tenho uma oportunidade de trazer para o Brasil um equipamento que está sendo novidade no mundo, né? Radar de proteção de perímetro. E aí a gente marcou, nos encontramos 5 de dezembro de 2016 para conversarmos a respeito, só que inicialmente o que ele queria? Ele achou que eu fosse integrar, que eu fosse vender. Sim. Aí eu falei, Ren, eu não estou mais nesse mercado, né? Eu já passei meu ativo, não estou mais integrando, estou revendo, né? O que eu vou fazer nesse momento. Mas se esse equipamento fizer tudo o que você está dizendo que ele faz, e eu não acredito que ele faça, eu não quero vender, eu quero ser teu sócio. Tá certo. Então aí vem a visão empreendedora, né? De muito legal. Colocar aquilo naquele momento. E aí a gente começa essa trajetória de 6 anos, né, na Ogin, trazendo os primeiros equipamentos aqui para o Brasil. Pegando esse gancho que tu comentou e toda essa história realmente, né, que tu trouxe todo... sou mergulhador também. Eu ia falar esse gancho agora. Passo do Gigante. Nunca me esqueci dessa palestra que tu deu aí. Eu deixo tu falar um pouquinho mais o que é isso. Mas essa pegada do ter sido integrador, do ter ido, né, ter sido empreendedor, quebrou, ressurgiu, né? Isso às vezes é a história de muitas pessoas, né? Inclusive minha, Douglas, que é meu sócio, outras pessoas. E isso vem de encontro a isso, ao conhecimento que a gente falou, né? Vamos entrar no mercado. Conhecimento técnico é primordial, você tem que conhecer, né? Mas você falou pontos, a gente não sabe às vezes gerir o negócio, não sabe formar preço, não sabe montar um planejamento, não tem ideia de como analisar o mercado, ou pelo menos pelo menos tenha que ter a consciência que isso é importante, mesmo que você não faça, mas ter alguém que possa te ajudar. A ParkSeg também busca bastante isso, além dos conhecimentos técnicos, nós temos treinamentos focados para gestão, justamente por esse motivo. Mas pegando esse gancho, como tu está enxergando esse mercado, esse movimento do nosso mercado? Por exemplo, tu já lá atrás, cara, mina, hoje já o negócio fala... Quando eu vou nos eventos que o Kleber palestra e mostra soluções, cara, quem tem a visão já enxerga que oportunidade de negócio, né? Mas como que é isso, né? Hoje, se tu falasse, hoje já é uma coisa para algumas pessoas torna-se, acho que é distante. Imagina isso há 6, 7 anos atrás, quando tu começou. Como é que tu enxerga hoje essa evolução? Como é que tu enxerga o que as empresas devem buscar hoje? Claro, a Ogin com certeza tem um portfólio que pode agregar muito negócio para as empresas, mas fala um pouco, antes de nós entrar nas soluções da Ogin, fala como é que tu enxerga essa evolução do mercado, essa transformação, como é que tu tem essa visão hoje do nosso mercado? Eu entendo que o mercado ele tem uma condição natural de comoditizar os produtos e serviços, Márcio. Existem várias soluções que agregam muito valor para o cliente, mas o mercado tende a querer comparar e nivelar e colocar tudo na mesma régua para poder pagar menos. E a gente vai na contramão disso. A gente vai absolutamente na contramão disso. O que a gente entende? Que a gente tem que mostrar para o cliente o valor que aquela solução agrega na operação dele, a importância que ela tem para a companhia, de forma que ele possa, em última instância, a última coisa que ele vai falar é sobre preço. Então, nosso posicionamento vem um pouco na contramão, sabe, desses movimentos de mercado. Perfeito. Por isso que a gente trouxe, e aí quando eu te falei do radar, porque, não foi simples. Eu achei que eu compraria, e por isso eu me coloquei naquela condição. Só que demorou 18 meses de trabalho para a gente poder ter a possibilidade de vender o primeiro equipamento com a Anatel. Olha só. No país. Porque não tinha, né? Nenhum equipamento tinha similaridade ali, não tinha radar de proteção perimetral que tivesse a certificação da Anatel para poder ser comercializado. Isso é importante.
E aí, depois desse primeiro passo de 18 meses, demorou ainda mais 6 meses para fechar o primeiro negócio. Só que nós fomos muito firmes com a nossa proposta de valor. Alguns distribuidores, donos de distribuidora, pegaram a caixinha do radar na mão e falaram: nossa, a caixinha stack mais cara que eu já peguei na vida, sabe? Pesa 1,5 kg, custa $20 mil. Aí falam: $20 mil, você não vai vender nunca no Brasil, né? Você tem sensor, você tem isso, você tem aquilo, você tem alternativas. Não, mas o valor que ele agrega para o negócio é gigante. E se a gente mudar a perspectiva, mudar o olhar, eu posso falar que esse equipamento tem o custo por metro quadrado protegido mais barato do que comparado com qualquer outra solução e entrega alguns diferenciais. Então, esse olhar diferente do que o mercado faz em termos de comoditizar, de querer botar as coisas numa caixinha para comparar, a gente sai um pouco dessa regra e aí sim traz esses outros equipamentos agregando no portfólio. Não foi tudo de uma vez. Claro. Não é que a gente traz a mina. Mina já existia. Olha que legal. Já existia uma tentativa anterior de trazer as minas para o Brasil. Só que, como que eles trouxeram? Como sensor sísmico. Cara, como é que você vai vender sensor sísmico? Você vai vender para barragem? Para medição de terremoto, que não tem no país? Sim, sim. O que a gente fez foi enxergar essa oportunidade de agregar um produto dentro do ecossistema. Isso é importante também. Não é uma coisa fora, tá? Não vou vender alimento e segurança. Não. É dentro do portfólio de segurança perimetral. Você agrega valor para ambientes onde o radar não conseguia atender de forma plena. Claro. E aí vem as minas terrestres eletrônicas com essa sacada de marketing de trazer o mesmo sensor sísmico, mas falando a linguagem que o cliente e que o instalador entendem, que o gestor, que o consultor consegue entender. Claro. O que é uma mina terrestre? É um negócio que vai enterrado e que se você pisar ou se passar um carro, o negócio vai explodir. Não, então, aí ela só brincadeira, nesse né? caso é eletrônica, ela não explode, pô. Mas é importante deixar muito claro isso, né? Eu brincava na época, eu falava assim, a notícia é explosiva, mas ela não explode, ela só faz o diagnóstico e aí está integrada com outros sistemas. Então, embora eu respeite a grande indústria de massa, de volume, e isso é importante que seja claro, assim, com certeza. A gente vai para uma linha mais gourmet, a gente vai para uma linha mais de posicionamento em projetos. Certo. E nesta condição, a gente tem uma missão muito grande de disseminar conhecimento entre os gestores. Gestores de segurança, stakeholders das maiores companhias do país, falando, olha, você está acostumado a fazer desta forma, o mercado te entregava esta solução desta forma, porque era assim que era feito há 10 anos, há 12 anos, há 15 anos, ok? E a gente vai fazer diferente. E aí eu mostro o valor que essa solução entrega. Isso é legal. Isso foi tão importante para nós fazermos isso e nos posicionarmos assim, ainda que os resultados no começo não apareçam, e aí fica a mensagem para você aqui. Nada acontece do dia para a noite, não tem solução, não tem hack, não tem salto milagroso que vai fazer as coisas acontecerem no tempo que você acha que deveria acontecer. É isso aí. E aí, todo aprendizado anterior, ele embasa uma condição de a gente ter maturidade para entender esse momento e sermos resilientes e aí, de fato, começar a tracionar. Só que isso aconteceu num time tão importante, sabe? O universo, quando os seus recursos já estão se esgotando, quando você já está sendo questionado pela família, quando você já está se desgastando com o seu sócio, você fala, cara, será que a gente está no caminho? Não é possível, cara. Aí as coisas começam a acontecer, aquela árvore começa a dar frutos e a gente, nesta condição,
só para você entender e para o público que está com a gente, né, desse segmento poder entender, em dezembro de 2020, a gente entra num bid de um projeto com 18 dos maiores integradores do país. Esse é um gancho que eu queria depois pegar, porque a gente se posicionou, como toda a minha história como integrador, a gente se posicionou respeitando a cadeia, sabe? As dores que eu sentia de bypass, Sim. ausência de registro de oportunidade. Por quê? Porque eu passo o registro de oportunidade e de repente o cara faz um bypass, vai direto. Perfeito. Eu sofri isso. Então, dentro dessa condição, a gente tem os integradores e em dezembro de 2020 a gente sai um bid a mercado, onde a solução principal deste bid eram os radares israelenses da Magos, um bid de 144 milhões de reais. Olha só. Então, o pessoal que está acostumado com o projeto sabe que no meio da pandemia, né, começou ali em março de 2020, exato, saiu um bid em dezembro de 144 milhões de reais, foi uma grande vitória para nós. Que legal. E coroou, né, todo esse trabalho que a gente desenvolveu durante todo esse tempo e nos permitiu, inclusive, começar a estruturar o negócio de uma outra maneira, colocar o Brasil em destaque dentro das fábricas de Israel. Isso é super importante, porque a gente tem aqui no Brasil uma série de condições, né, tanto relacionadas à importação, a impostos, burocracias e demais. Então a gente sabe que existe um custo Brasil, existe um entendimento de logísticas, e o Brasil é um país continental e a gente, com todo esse know-how, acaba conseguindo trabalhar as fábricas lá em Israel para terem um olhar diferente para o Brasil. Então isso é um pouquinho da... Não, é muito legal tu pegar esse gancho, e eu quis até, isso que eu até te fiz essa pergunta, porque justamente a gente o nosso mercado está meio voltado ainda para essa coisa de massa, todo mundo na pirâmide lá embaixo, né, brigando naquela base gigante, mas que às vezes não tem tantas oportunidades. E aí como que eu consigo subir esse degrau? Né? E aquilo que a gente falou agora, a questão do conhecimento, de oportunidades, vai essa questão. Pô, eu sou empreendedor, vou ter espírito de empreendedor. Então, geralmente a pessoa tem espírito de empreendedor. O empreendedor é aquele que acredita que, meio que cegamente, que é um negócio que eu tive uma ideia, vou até o final. Até o João Kepler, né, que é um teu amigo aí, né, mas é um cara que eu admiro muito, ele fala sobre isso. O empreendedor tem que ser empresário também. O que é empreendedor e empresário? O empresário é o cara que tem Ele não é só o visionário. Não é só, ele tem a visão também, mas ele tem a noção. Pô, eu preciso aqui. Ele sabe que às vezes se prepara. Ele sabe que se precisar mudar um pouquinho o caminho, ele vai ter que mudar. Não é demérito, não é derrota. A questão do ego também. Vou até o final porque essa ideia vai dar certo. Vai dar certo, mas às vezes precisa mudar o caminho, né? Isso é muito... Ele chama de pivotar, né? Precisa pivotar o negócio para poder... E às vezes, e aquilo que tu falou, o time da coisa. A gente é muito imediatista em tudo. E aí que eu digo, se tu vai entrar num negócio desse, você tem que ter consciência. Claro, o meu tempo de retorno aqui é tantos meses. Eu posso ainda sofrer fatores aqui. Então tu tem que estar preparado. Se tu sabe que é assim, e tu entrou e tu quer para ontem, tu tá errando. Ou se na primeira objeção você já muda de novo, né? Não, tudo que eu pensei tá errado. Então, vou pro outro caminho. Não é errado mudar, mas também tem que ter consciência. Esse é o equilíbrio entre a resiliência, né, e a percepção de mercado, volta para a importância do networking, e você entender os comportamentos. A gente passou por um processo de pandemia que não estava no manual de ninguém, né? Cara. Ninguém. Isso aí foi uma coisa surreal. Tem que mudar. Tem que pivotar, não tem jeito. É aquela questão, a teimosia e persistência, né? Ou você teimoso é o cara aquele que é teimoso. Não, tá vendo o carro tá indo pro Beleléu, mas eu falei que é por aqui, eu vou por aqui. Né? Aquele negócio. E persistência é isso. Persistência é tu continuar acreditando, mas tu saber que tem que me unir aqui, tem que ceder aqui, tem que dar um passinho para trás para voltar. Né? Isso é muito importante. Eu quis forçar essa questão para a gente entrar um pouco nesse assunto. Lembrando que a gente está gravando aqui hoje esse episódio aqui na cidade de Parque Seg. E se você estiver ouvindo algum ruído aí por aí, é porque está tendo treinamento aqui hoje.
A cidade não para. Tem bastante... Assim é bom, né? Com furadeira. Isso é muito bom. Então, se o pessoal viu um barulhinho estranho aí... É a vida real. É a vida real do que está acontecendo aqui. Mas, Clebão, eu quis comentar isso até pela tua expertise como né, a gente sempre gosta de... Eu, particularmente, gosto de ouvir pessoas que têm não só o conhecimento, mas têm essa experiência naquilo que passou. Então, você foi um integrador. Você passou dificuldade. Você errou. Você acertou. Você teve que refazer. Então... Eu quis comentar através desse gancho, realmente, porque hoje as empresas têm muita gente que ainda está nessa questão. Nesse momento. E agora, será que eu vou? E as soluções que tu está trazendo através da Ogen, ela é uma oportunidade. Eu vejo, até comentei no episódio anterior que eu fiz com o Christian, que a gente falou das arenas, dos eventos, a gente falou muito disso. Essa proximidade que o fabricante está com o instalador, e eu participei de algumas arenas onde você esteve, demonstrando as soluções. Você foi protagonista das arenas, não seja modesto. A gente percebe que despertou muito interesse em alguns integradores, né? Muitas empresas que não... a gente fez uma brincadeira aqui que a mina explodiu, mas muita gente achava que era isso, cara. É inacreditável. Tá, mas mina, aquele negócio que bota lá que os caras perdem a perna se pisar em cima, aquele negócio todo. E você demonstra a oportunidade que tem. Pô, é um negócio que custa $20 mil, $50 mil, mas pô, não vou vender isso. Por que não vai vender? Por que você tem que ficar vendendo só por solução barata? Pega esse gancho, porque a maioria das pessoas acaba pensando e fazendo pré-julgamento a partir da sua percepção de valor, a partir do seu bolso, não da do cliente. Isso aí. Cara, a hora que você começa a enxergar, olha o tamanho de uma operação, por exemplo, de uma montadora. E aí quando você leva uma solução muito simples, você está deixando na mesa a oportunidade de vender milhões. Se você tem uma solução compatível que agregue valor para aquela operação. Isso o pessoal às vezes não enxerga por falta de conhecimento. E o Arena, esse contato, ele traz a oportunidade das pessoas, pelo menos, conhecerem. Olhar para aquilo e despertar, falar, putz, existe. Mas ainda tem, Márcio, muita gente que fala, super bacana, super legal, mas não é para mim. Isso. A pessoa já botou a barreira na hora, nem tentou, cara. Nem tentou. Qual que é a pergunta nessa condição? O que eu preciso fazer? O que eu preciso me especializar? Onde que eu busco conhecimento? Onde que eu busco um treinamento para dar esse salto e começar a fazer projetos dessa ordem de grandeza? Isso aí. Eu faço projeto aqui de 10 mil, de 15 mil, de 20 mil. Como é que eu faço para começar a fazer projeto de 100? E depois que eu tiver de 100, como é que eu faço de $500 mil? E de $500 mil para 1 milhão? E de 1 milhão para 100 milhões? Se você se colocar numa condição inferior e falar, não, isso não é para mim, você mesmo já está se bloqueando. Então tenha coragem. Coragem, eu falo isso sempre, coragem não é ausência do medo. A gente tem medo, é natural que a gente tenha medo. O medo faz parte do ser humano desde sempre, né? Tinha medo de sair da caverna para não ser devorado por um dinossauro. Então, o medo, ele existe. A coragem é você superar o medo. É você agir apesar do medo. E aí quando você fala, bom, legal, não é uma coisa que eu domine, não é uma coisa que eu estou acostumado a fazer, mas eu estou disposto a aprender, aí você começa a dar os primeiros passos para um processo de evolução dentro do mercado, dentro do segmento. Isso vai impactar na tua família, vai impactar nas pessoas do teu convívio. E olha, galera, é uma mudança assim que eu falo por experiência. É transformador, porque você entra num ciclo de prosperidade, de vida, de negócios, de impacto com as outras pessoas. E aí você, nesta condição, começa a impactar a vida dos outros. É isso aí. Então é mágico. Então fica a dica. Assim, não é conversa, não é prática, tá? É vivência. É isso então, dê esse passo, tira essa objeção de não é para mim. Muito legal isso. Isso é muito legal. E justamente por esse motivo
que a gente até aqui na oficina a gente traz alguns temas justamente para tentar despertar. Claro que não vai ser agora o cara está assistindo aqui esse vídeo, ele vai na hora, mas a gente tem que dar o primeiro passo, né? Conhecer, plantar uma ir a sementinha. fundo, pô, entra no site lá da empresa, assiste os vídeos, se tem a oportunidade de ir num evento, vai lá conhecer. É assim que começa. É óbvio que não se transforma de um dia para a noite, a gente muda a nossa vida do dia para a noite. Tem alguns casos, olha que engraçado, que eu abordo as pessoas no Arena, porque elas passam, você já vê que a pessoa passa curiosa, a 1 metro, 1,5 metros da mesa, olha, dá aquele arregalado de olho, mas às vezes não tem coragem de parar e vir perguntar. O que é isso? Onde que eu uso isso, entendeu? E aí a gente, um pouco de maturidade, né, quando percebe isso, fala, vem cá, vem conhecer, né? Vem entender. Claro, isso é muito legal. Porque isso pode ser um passo importante. Fala um pouquinho das soluções que alguém tem hoje no mercado ali da Mina, fala um pouquinho do portfólio que vocês têm, como é que o pessoal consegue conhecer um pouco mais. A gente tem no site da Oguen, www.oguen.com. Aqui na tela aparecendo para vocês. Você tem hoje, dentro do portfólio, uma tecnologia de segurança que a gente chama de tecnologia de segurança perimetral 3D. Então, nós temos as minas terrestres eletrônicas, que é uma linha de sensores da SensoGuard, que protege de forma enterrada, subterrânea, invisível, protege perímetros, nos dando diagnóstico de situações em áreas onde você praticamente não consegue colocar outro tipo de sensor que ele não sofra, seja depredação, seja problemas relacionados a intempéries e outros desafios que a gente tem em áreas perimetrais. A gente tem os radares israelenses da Magos, que é uma família, são 4 equipamentos hoje, SR-150, 250, 500 e 1000. Os radares é nossa menina dos olhos, foi o primeiro produto que a gente trouxe para o Brasil. E são sensores pequenos, IoT, mas que conseguem proteger grandes áreas. A gente está falando de um sensor consumindo menos da metade de uma câmerazinha fixa, 5 watts de consumo, usando 1 kbps de banda, e a galera técnica já está gostando desses argumentos, né? Funciona no escuro, funciona na neblina, funciona na chuva. Esse equipamento chega a proteger 500 mil de metros quadrados. 500 mil de metros quadrados num sensor. Para o pessoal que entende ativo e passivo, é um único sensor, não tem transmissor e receptor, porque está tudo nele, usando tecnologia Doppler, uma tecnologia de radares da linha militar de Israel, mas para aplicação civil, protegendo grandes áreas. Então, eu tenho desafios, por exemplo, áreas onde eu quero antecipar o diagnóstico de um invasor antes de ele invadir o meu primeiro anel. Eu quero expandir o meu primeiro anel de segurança. Eu uso um radar e consigo a 200, 300 metros antes da invasão acontecer, eu consigo fazer esse diagnóstico de forma integrada, comandar speeddome, gerar um evento. Ele mesmo comanda, né? Isso, ele comanda, ele funciona como se fosse um operador no joystick. Eu vi alguns vídeos que tu mostrou no evento, muito fantástico. Só que para 100 alvos simultâneos. Não é que eu estou enxergando um alvo e estou deixando de ver os outros 99. Não, é ao mesmo tempo. E aí eu comando por prioridades, eu comando essas câmeras de forma que a gente consiga efetivamente realizar uma proteção de superfície. Complementando o portfólio, a gente tem os drones da Easy Arrow, que são drones também de padrão militar israelense, fornecidos para as forças dos Estados Unidos, para as forças de defesa de Israel e para as forças americanas, que são drones muito robustos, in-box, são drones de caixa, onde uma caixa abre através de um comando remoto. Aqui no Brasil a gente ainda tem a questão da legislação para drones autônomos versus drones automatizados. E o drone sai dessa caixa, ele pode estar com um cabo que conecta ele nessa caixa, ele vai a 100 metros de altura e consegue ficar ali 24 horas no ar. Então o problema de autonomia que nós tínhamos, de gestão de grandes áreas, ele acaba sendo minimizado porque a gente está alimentando ele através de um cabo, mas se tiver um evento, através de um comando remoto, esse cabo desconecta e o drone ainda sai em missão por mais 35 minutos. Isso, depois ele volta sozinho e pousa na caixa com uma precisão de 1 centímetro. Caramba.
Aí é um monte de tecnologia redundante. Eu tenho GPS na caixa, eu tenho GPS no drone, eu tenho radar LiDAR no drone, eu tenho sistema óptico. Quando ele está a 20 metros de altura, ele faz um alinhamento óptico com 140 sensores que tem na caixa para que ele pouse com precisão, ele pousa com a caixa andando. Enfim, é uma loucura. E aí fala, putz, isso tem aplicação no Brasil? Já tem. Já tem. Já tem na área case, de né? mineração. A gente está agora no Nordeste, por exemplo, com um grande parque de geração de energia fotovoltaica. Eu até comentava com o Douglas um pouco antes sobre isso também. A gente tem muita sinergia com a vertical de geração de energia. E hoje, assim, tem muito case no Brasil. Muito, cara. Dessas nossas aplicações, né? Então a gente está junto com os integradores, volto a frisar, junto com os integradores, respeitando a cadeia de negócios, respeitando o ecossistema. A gente está dentro de Belo Monte, dentro de Itaipu, a gente está nas maiores indústrias, a gente está nos parques eólicos, na proteção dos parques eólicos, proteção de parques solares, a gente está em condomínios horizontais, então Maravilha. tem, graças a Deus, que bom. Muita coisa pessoal, que a gente plantou. E agora vem novidade. Você falou do portfólio. A gente, na ISC, a gente acabou tendo a oportunidade de fazer o pré-lançamento do MyShield, que é um all-in-one. É um sensor com sensor de detecção, PIR, câmera, e até aí tudo bem. Um chip de celular dentro do equipamento que é desse tamanho. E aí, o que ele faz? A partir do momento que eu armo ele, seja de uma central, seja através de aplicativo, o sistema passa a monitorar aquele ambiente interno, aí já não é mais tecnologia de perímetro. É interno. É interno. Indoor. Manda um videozinho, manda um streamzinho de vídeo, no caso de um evento, dá um comando de voz, pedindo, avisando a pessoa, não é uma sirene, é um comando de voz pré-gravado, que fala que aquele invasor foi detectado. Só que se ele permanecer, se ele continuar, você ainda tem a opção de, através de um comando, liberar o disparo de uma fumaça, dando reação ao evento. Só que tudo isso, então, alarme, câmera, sistema de voz e disparo para ambientes pequenos, a gente está falando de ambientes de 100 metros cúbicos, certo. Num único equipamento, num all-in-one. Isso é muito legal, porque a gente super respeita os parceiros que iniciaram todo o processo de gerador de névoa, né? Tem muitos amigos, fabricantes nessa área, mas são equipamentos de projeto. E tem uma missão de todos eles de popularizar esta solução. Isso é muito legal. Né? De trazer isso para o pequeno comércio, para a lojinha de celular, para aquela semijoia, aquela lojinha de semijoia de rua, que não tem condição de ter Isso é muito legal. Aí olha como que a gente já expandiu o negócio. Falamos de solução de produto, mas as oportunidades. E eu vou até pegar esse gancho. A gente tem aqui na cidade de Parque Cego um cenário de banco. Os bancos utilizam muito essa questão da névoa, né, que tu comentou, né, que o ambiente após um alarme, ele que é a reação para cessar a ação, né? Exatamente. E nós veio um parceiro nosso visitar aqui a Parque Cego, e ele viu aquilo ali e falou: o que é isso aqui? Isso é névoa, tal. Explicamos pro cara, eu tô com um problema as fábricas de agrotóxico. Olha só, existe um índice gigante de furto de agrotóxico concentrados, que são volumes pequenos e altíssimo valor agregado. De altíssimo valor. E o cara encontrou na solução de névoa, que é nada a ver com aquele câmera e tal, não vai deixar de botar câmera, de botar alarme, botar controle de acesso, mas integrado. Foi a solução que ele ia apresentar para o cliente dele, só porque ele vislumbrou aquilo. Então, às vezes, isso que a gente está dizendo aqui são oportunidades para estar ligado. De repente, a gente está falando de uma aplicação, você pode já aplicar em outro cenário. Então, isso é o segredo. A gente está antenado em tecnologia. Isso às vezes nos traz, talvez aquilo que a gente tem medo de conhecer ou fica com receio, é a solução ou é uma oportunidade. E às vezes você já tem o cliente na mão. É o que eu ia falar, às vezes você já está dentro do cliente. Já está dentro do cara. Não tem custo, o CAC, né? O tal do custo de aquisição do cliente, já foi amortizado, você já está lá. Já está lá. Você já está lá. Você conhecer uma solução que você consiga ofertar para ele
aumentar a percepção de valor, aumentar teu ticket mensal de recorrência de serviços em cima desse novo produto, putz, é dinheiro que está na mesa. Com certeza. É dinheiro que está na mesa. Então, muito legal. Esse entra no portfólio, está em pré-lançamento. E a gente também, dentro do setor de energia, aí bem mais específico, onde a gente já tem radares, já tem mina, já tem drone, a gente também aumenta agora o portfólio com robôs para limpeza de painéis solares. Olha só. E aí trazendo o saving da operação. Então, aquele cliente, são projetos grandes, pessoal. Estou falando de projetos de 4, 5 milhões de dólares, mas o cliente que fala, não tenho dinheiro para investir isso na aplicação, a gente traz o dinheiro. Eu te ajudo a ganhar dinheiro. Então, até isso, né, Kleber? Você não tem dinheiro para pagar a segurança? Então vamos gerar recurso na operação, trazendo saving na operação, através de uso de inteligência, trazendo tudo que tem de mais moderno em termos de robótica e boas práticas no mundo, para poder melhorar a eficiência da tua operação, e com isso a gente consegue, dentro desse conceito de ecossistema, agregar muito valor e aí sim realmente colocar algumas barreiras com relação a eventuais concorrentes, né, que tem uma ponta de uma solução ou outra. A gente entra com um portfólio bem completo. Legal. Isso faz parte da nossa estratégia. Que bacana. Pessoal, quer conhecer um pouco mais das soluções? Entra no site aqui. Estou deixando aqui os contatos também do Kleber, da equipe do Kleber, para estar entrando em contato, quer conhecer um pouquinho mais das soluções, quer, Kleber, né, marcar uma reunião, de repente ter um projeto, pode vir a ser um novo integrador aqui dessas soluções no Brasil, né, Kleber? Vocês têm que sempre nesse processo. A gente quer ampliar a quantidade de pessoas que tenham a oportunidade de trabalhar com as nossas soluções, mas para isso, não adianta ficar esperando, Márcio, quando tiver uma oportunidade, eu entro em contato. Então, senta e espera, ou deita. Se mexe, porra. Vai atrás de conhecimento. Você tem hoje a condição de estar fazendo um estudo com tudo que tem de material disponível, você tem condição de fazer uma certificação e melhorar o teu nível de conhecimento, porque se você não buscar o conhecimento, você não vai ofertar aquela solução. Não. Na segunda pergunta do cliente, que você dá aquela travada, pronto, você já perdeu a oportunidade de fazer uma venda, entendeu? Já perdeu. Então tem que ter conhecimento. Conhecimento é fundamental. É isso aí. Maravilha, maravilha. Kleber, para nós, chegando no final do nosso episódio de hoje. Já, infelizmente já. Eu queria só aproveitar para trazer um gancho, que eu sei que é uma paixão tua, que é o mergulho. Né? Eu queria que tu falasse um pouquinho dessa experiência, né? E como tu trouxe isso também no mundo de hoje, algumas lições que o mergulho te deu. E eu participei de uma palestra que tu falou disso. Claro que tu não vai conseguir falar tudo aqui, mas traz alguns pontos chaves que eu acho que essa paixão que tu tem pro mergulho, para nossa vida real, para nossa vida de empreendedor, nossa vida de pai, nossa vida de irmão, de pessoa, enfim. Traz um pouquinho sobre isso. O mergulho, ele é uma paixão desde sempre. Eu me lembro que eu fiz uma palestra no IPC dizendo o menino que queria mergulhar com o maior peixe do mundo. Mas era um esporte caro, então isso de alguma forma me afastava, mas aí eu fui trabalhar, ajudar a carregar cilindro e tal, para poder participar e mergulhar. E aí em 2018, no Congresso de Segurança Eletrônica, eu estava sentado junto com a Ana Cláudia Vanzelli, quando o Christian Bisval anunciou os palestrantes do ano seguinte. E aí ele falou, um deles não sabe que vai estar aqui. Sim, e apareceu a minha foto lá para 800 pessoas no meio do teatro, lá do Shopping Eldorado, em São Paulo. E aí eu tinha a responsabilidade de subir naquele palco e levar uma mensagem de valor. E aí o que eu fiz, Marcelo? Eu peguei parte desses ensinamentos que eu tive, né, do aprendizado que eu tive no mergulho, e tentei trazer essas associações para que a gente pudesse aplicar no dia a dia. Uma delas você já falou, é o Passo do Gigante. O Passo do Gigante é uma forma de a gente entrar na água. Depois que a gente estudou, depois que a gente passou pela piscina, ambiente controlado, a gente tem a tranquilidade de poder desistir a qualquer momento, porque você põe o pé no fundo da piscina, no chão, acabou, sobe, né? e respira. Ok. Mas existe um momento do treinamento que você tem que ir para o mar. E aí quando você está no bar, que você está
na plataforma tudo aquilo que você estudou na teoria, tudo que você praticou dentro do ambiente controlado, é o momento da verdade, é o momento de você realmente enfrentar os teus medos, segurar as coisas importantes que você tem, no caso dessa entrada, a máscara e o nosso regulador, o cinto de lastro. As pernas dos alunos tremem nesse momento, certeza. Porque tem uma diferença ali, tem 1,5 metro mais ou menos de diferença, né, entre o platô do barco e a água, e aí a gente tem que olhar para frente. A gente não pode olhar para baixo. Se olhar para baixo com todo aquele peso, 18 quilos de cilindro, 12 quilos de lastro, você cai de barriga, você tomba. Então, quando a gente tem que dar os passos do gigante, seja no mergulho, seja na vida, a gente tem que olhar para frente, é onde a gente quer chegar. É isso aí. E aí ter a coragem de enfrentar os nossos medos, dar um passo gigante, cair na água, depois o colete te resgata, vai para a superfície, aí você fala, aí o jogo começa. Né? É isso aí. Então esse passo ele é super importante. Eu trago isso também nos podcasts. Depois o próprio comandante Diógenes Luca acabou usando como uma referência ao tal do passo do gigante. Isso. Tem outros, o mergulho noturno, né? Uhum. De você... às vezes você está no cliente, e essa é uma dica legal, acho que você está no cliente, só que você vai tão bitolado em só enxergar aquilo, que você não enxerga as outras oportunidades que estão ao redor para você agregar valor para ele, entendeu? Uhum. E aí, de repente, o que você precisa, e o mergulho noturno ele traz isso. Você mergulha no mesmo ambiente de dia, e de noite é outro ambiente. E aí, quando você já pagou a viagem, você já pagou toda a estrutura de hotel, você já investiu o teu tempo. Então, fazer um mergulho noturno no seu cliente, né? Apaga a luz. Começa a olhar para coisas que você não olha naturalmente, entendeu? Uhum. Dá foco, porque o mergulho noturno traz o foco da lanterna, sim, né? Sim. E aí você passa a enxergar as coisas com muito mais foco, porque não existe a distração de tudo que está acontecendo. Então tem vários insights legais que eu acabei trazendo do mergulho e é muito legal a gente poder colaborar. Tive um desafio gigante nessa palestra, foi levar a doutora Ana Cláudia Vanzelli para mergulhar e ela tinha trauma de água. Então, aí vem também um trabalho de superação e de ajudar as pessoas. Que legal. Porque como Dive Master ou como instrutor, depois que você realizou os teus sonhos, depois que você teve as tuas conquistas, o grande salto é você começar a fazer o sonho dos outros virarem realidade, ajudar os outros a vencerem. Isso no mergulho, para mim, ficou tão evidenciado que passou a ser um pouco do nosso propósito de vida. Não, eu quis trazer isso justamente por essa questão, e aqui eu acho que é muito oportuno o que nós estamos falando aqui, que é ver novas oportunidades. A gente fala muito isso, né? A gente escuta vários vídeos, nossa, eu recebo gerar valor, né, vender, agregar valor, como que eu vou transformar minha vida. E isso tudo às vezes fica tão, às vezes romantizado ou parece que distante. Ou distante, né? E tá perto da gente, porque depende da gente. O primeiro passo, dá o passo do gigante, como tu falou, que é um passo que às vezes tu tá com medo, sim, mas tu vai em frente. Né? E tem que olhar para frente, não olhar para baixo. É assim a nossa vida. É assim, às vezes, a escolha da mudança do rumo do nosso negócio, do rumo da nossa empresa, do rumo da nossa vida pessoal. E eu quis trazer justamente isso, porque eu estava presente nessa palestra e eu achei que foi muito bacana essa analogia. E a gente tem que bater nessa tecla, por mais que pareça todo mundo repetindo a mesma coisa, mas é porque é importante. E porque tem muitas e muitas pessoas que ainda não caíram na realidade. Que ainda a gente reclama, não dá certo, que reclama que o outro fala mais barato, reclama que o mercado está prostituído, reclama que isso. Mas o que nós estamos fazendo de diferente para melhorar isso? Só reclamar do outro do colega não vai resolver. Mas aí tem um ensinamento que eu trago para a vida também, que é assim, e eu discutia isso com meu filho essa semana, né? O que deu errado, tudo que deu errado, se você transforma isso em aprendizado e chama a responsabilidade para você, em vez de culpar os outros, traz para você. A gente discutia, mas o assessor daquela empresa cometeu um erro, demorou para responder, fez. Pô, mas o líder teve culpa nisso, não foi culpa do cara, é culpa dele que escolheu errado. Então, o que eu consigo mudar? Porque quando você traz a responsabilidade para você, você passa a ser protagonista de poder mudar aquilo. Quando você culpa o outro, se eu culpar o governo, eu trabalho com equipamento importado.
Se eu culpar o governo pela oscilação do dólar e justificar isso, falar que eu não vou vender... Não tem como, né? Qual é o meu poder de influenciar o cenário macroeconômico e o dólar? Nenhum. Eu não tenho. Se eu trouxer essa responsabilidade para mim, o que eu posso fazer com o fabricante? O que eu consigo fazer em termos de conhecimento com um hedge cambial? O que eu consigo fazer com um sistema financeiro para me resguardar dessas oscilações? Eu parei de culpar o governo e eu estou trazendo solução. Porque eu passo a ser protagonista. Isso. Então, isso é lição de vida também. Maravilha. Traz para você, chama a responsabilidade, e aí você atua e vai em frente. Que maravilha. Eu dei alguns passos do gigante importantes do último ano para cá. Eu também, antes de encerrar e mais uma vez agradecendo, junto com o Adalberto Benhaja, o Ada hoje preside o comitê dentro do Pool CT. Você comentou do João Kepler. Eu queria só pegar esse ganchinho que é bem legal. Perfeito. Eu também faço parte do comitê de avaliação das startups. Era um mundo que para mim era muito distante. Eu tinha medo, que eu desconhecia. Claro. E aí eu fui buscar conhecimento, entender o jogo, entender o cenário, ver se tinha aderência com o meu perfil de risco, né? O meu apetite ao risco como investidor, que passei a ser. Então, de devedor e quebrado, hoje eu tenho a oportunidade de estar colaborando com 21 startups no meu portfólio. Que bacana. Sou partner e investidor também da Aeroscan, também lá no CT Hub, também na OG. Então, isso é muito legal. É a Bossa Nova, né? Que vocês sim. Dentro da Bossa Nova a gente tem um pool de investimentos e são co-investidores. Se você quiser fazer parte, entre em contato conosco. E a gente direciona, porque ainda dá para ser co-investidor. E se você tiver uma startup que queira apresentar, né, o seu pitch para poder fazer parte desse processo e ser investida pelo pool também. Grande oportunidade, hein? Grande oportunidade. Aqui aparece no site aqui o contato, para gente, que você possa fazer esse contato com o Kleber aqui ou com o pessoal da Bossa Nova. E ajudar os empreendedores do segmento de segurança que maravilha. A prosperarem. Isso é muito importante. Olha aí, mais uma oportunidade, pessoal. Olha, cheio de oportunidades que estão no nosso episódio de hoje. Clebão, cara, só te agradecer. Muito obrigado mesmo. Uma honra estar te recebendo aqui. A gente já teve a oportunidade de fazer um podcast lá antes da pandemia, no CTcast, lá no CT, São Paulo, em 2020 foi. Foi naquela semana quando começou a pandemia, eu me recordo muito bem disso. E agora retribuindo, né, e agradecer a tua presença aqui conosco, essa visita aqui na cidade de ParkSeg, e poder compartilhar todo esse conhecimento que tu tem, trazendo essa oportunidade de mercado aqui para o nosso público, que realmente aquele pessoal que quer algo novo, está aqui uma bela oportunidade para agregar negócio ao seu valor. Eu que agradeço mais uma vez pela hospitalidade, pelo carinho de sempre. Essa participação no CTcast ela foi bastante importante naquele momento. A gente estava começando, né? No digital, e estou muito honrado e muito feliz. Que bom. De estar aqui. Só vou encerrar o episódio porque tem pão de queijo lá fora. É isso aí, pessoal. Bom, estou deixando meu telão para vocês. Não deixe de se inscrever no nosso canal, reforçando aqui, por favor, se não é inscrito, se inscreva, compartilhe esse conhecimento, deixe seu like, deixe seu comentário, sugestão de tema, enfim, a gente está aberto aqui para você. E além dos episódios do programa, tem muito conteúdo bacana no canal da ParkSeg para você adquirir mais conhecimento em dica de produto e muito mais. Então é isso. Mais uma vez, Kleber, obrigado. É isso aí, pessoal. Fiquem ligados aqui nos próximos episódios do nosso programa. É isso aí. E até mais, pessoal. Valeu, gente. Valeu.